Eneatipo 5, o analítico. O tipo 5 de personalidade, ele tem como pontos positivos o de ser analítico, observador, ele observa bem as coisas e ele tem um poder de análise muito forte. Ele entende, consegue detalhar muito bem os conceitos, ele consegue detalhar muito bem as coisas, entender as coisas com profundidade. Ele, por conta disso, tende a ser uma pessoa muito inteligente, ele vai estudar muito aquilo que interessa para ele. Ele vira um grande estudioso, uma pessoa que não sabe assuntos de forma rasa. Em geral, eles têm uma profundidade naquilo que eles estudam. E com isso, eles também tendem a ser muito lógicos. Eles pensam de forma lógica. A mente deles tende a ser muito matemática. Um tipo 5 vai buscar entender as conexões lógicas entre as coisas. E se algo não tiver muita lógica, daí já não é muito com ele. Ele é bom para entender aquilo que faz sentido, ele vai buscar muito o porquê das coisas. Ele não é alguém que se contenta com, faça isso. Ele vai buscar entender por que aquilo acontece de tal forma. São pessoas também que buscam muito aperfeiçoamento com isso. Eles estão sempre estudando, eles estão sempre buscando estar mais preparados, mais competentes para lidar com o assunto que eles estão tratando. E também é um tipo muito inventivo. Como ele vive no mundo das ideias, ele consegue trazer muito desse mundo das ideias para o nosso mundo real, trazendo assim muitas invenções, muitas coisas que outras pessoas em geral não conseguiriam ter uma capacidade mental tão grande para trazer para esse mundo. Já para o outro lado, os pontos negativos de um tipo 5 tende a ser abstrato demais, ser teórico demais. O tipo 5, se deixar, ele fica nos livros, ele fica estudando e fica por lá mesmo. Então, assim, nas universidades a gente vê muitos tipos 5, né? Aqueles professores que vão, teoria, várias teorias, ele entende um monte teoricamente, mas na prática, muitas vezes ele nunca vivenciou aquilo na prática de fato, né? Porque para o tipo 5 o que importa mais é o conhecimento. A prática já não é muito com ele. Então, ele acaba tende a ser mais teórico do que prático. E também é um tipo que pode ser muitas vezes distante e indisponível. Então, ele tem uma certa sensação que ele não pode perder tempo. Então, o tempo dele geralmente é muito bem escolhido com o que ele vai investir. E muitas vezes ele pode estar distante de alguém por sentir que aquela conversa não vai ser produtiva, estar com aquela pessoa não vai ser produtiva. E também porque ele se isola emocionalmente. Existe um isolamento emocional que faz com que ele não entenda muito as emoções das pessoas. Então as pessoas podem entender que ele está sendo distante, porque se você começar a conversar com ele e trazer assuntos que precisam de um pouquinho que seja de emoção, muitas vezes você vai sentir que o 5 não vai te responder, porque para ele o mundo é muito lógico, muito matemático e não tem muito lugar para emoção. E ele pode também ter como ponto negativo uma tendência à arrogância intelectual. Como ele estuda, como a personalidade dele busca conhecer os mistérios do universo mais do que as outras, ele tende a ser mais inteligente e isso acaba trazendo uma arrogância intelectual dele ver que os outros não entendem tanto quanto ele. E ele acabar sempre menosprezando os demais por não terem tanto conhecimento naquele assunto como ele tem. Alguns problemas que a personalidade 5 causa para quem investe essa personalidade, né? Não entender suas emoções, então realmente é uma personalidade que não consegue entender muito, né? A emoção não é muito lógica e muitas vezes ele não consegue entender o que se passa com ele. Muitas vezes ele não vai dar espaço para isso. Quando a emoção estiver um pouco mais aflorada do que o normal e mesmo ele não dando espaço ela aparecer, ele tem uma dificuldade de entender aquilo que ele está sentindo.
Ele muitas vezes é cético, então tudo para ele tem que ter lógica. Se você fala algo que ele não entendeu muito bem a construção lógica, não entendeu muito bem por que que aquilo funciona daquele jeito, ele tende a ser muito cético. Ele tende a não acreditar muito em algumas coisas. Então, isso traz uma dificuldade para se arriscar na vida. Muitas vezes, o arriscar na vida pede um passo ali de acreditar que as coisas vão dar certo. E muitas vezes o 5 mas por que vão dar certo, né? Qual que é o que me comprova isso, né? Ele se economiza, então ele tem esse olhar de economia e ele acaba se economizando, ele acaba se retraindo demais, às vezes ficando muito sem energia, porque ele sente que tem pouca energia para si. Então, ele acaba não vivendo uma vida com tanta energia sim. Ele acaba vivendo uma vida se economizando mesmo, né? E não se sente muito preparado, né? Ele está sempre estudando e no fim das contas parece que sempre falta uma teoria a mais, parece que sempre falta estudar mais para ter aquilo que ele precisa. É claro, uma tendência quando a pessoa está mais da personalidade, não, nem sempre é assim. Legal? Um animal que representa muito bem o tipo 5, a coruja, né? A coruja sempre foi o símbolo, né, da sabedoria, aqueles olhos grandes que veem, que enxergam, né? Então, o tipo 5 ele se casa muito bem com essa com a ideia da coruja, realmente, da sabedoria, de uma inteligência acima dos demais, né? A coruja voa e conseguindo voar, ela consegue observar o mundo de uma forma que muitas vezes outras pessoas não conseguiriam observar. Um país, se o tipo 5, né? Quais países têm uma energia mais 5? Eu vejo muito a energia 5 na Suíça e na Grécia. A Suíça, o povo suíço, é visto como um povo muito fechado, um povo que é mais fechado, não é tão aberto ao mundo. A Suíça também é um país que tem muita questão do dinheiro, né? Depois a gente vai ver um pouco essa questão com o tipo 5. Mas a Suíça também é um povo que se preserva. Então, a Suíça, por exemplo, não entrou na guerra. Se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, a Suíça não entrou. Então, os países estavam ali em guerra. A Suíça estava, não, vou estudar, vou ficar aqui, vamos dizer assim, né? É um povo também muito inteligente, que estuda muito, que é muito culto, né? E isso a gente vê muito na Grécia também, né? Os filósofos, o país onde veio tantos intelectuais, tantas pessoas que estudavam e buscavam argumentos lógicos, né? Construção de argumentos lógicos. E, então, o tipo 5, ele faz parte do centro mental do Enneagrama, como dá para ficar bem claro, né? O centro mental é caracterizado pelo pensamento, e o tipo 5 realmente vai se aprofundar nisso, nos seus pensamentos, né? Não precisa dizer muito. Existe também a questão do medo. O medo no tipo 5, ele se apresenta como assim: eu preciso me preparar para o mundo lá fora. Eu não sei o que eu vou enfrentar, então eu preciso estudar para estar muito bem preparado para enfrentar os desafios que o mundo me trouxer. E uma certa confusão, né? Porque o 5 ele vai estudar tanto, 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 mas sempre existe, de certa forma, uma confusão, uma sensação de que eu ainda não consegui achar aquilo que eu estava procurando. Então, parece que a mente realmente sempre fica confusa. Um pensamento, né, que no caso para o 5 eu trouxe dois, né? Um é: preciso ter um manual sobre tudo. Né? O 5, se ele ficaria muito feliz se ele tivesse um manual que falasse sobre tudo, né? É isso que ele busca no fim das contas. É isso, eu quero um manual aqui que me traga. E o manual também não pode ser muito prático, tá? Ele tem que ser filosófico também, né? Ele tem que abranger toda a complexidade, toda a sabedoria que ele busca, né? Se for muito prático e não falar o porquê das coisas, pro 5 geralmente não vai ser muito bem-vindo. E uma outra frase que define muito o 5 também é o não perturbe. Então, assim, ele não quer ser perturbado, ele quer estar ali no canto dele estudando. É claro, gente, como estereótipo, nem todo 5 é assim. Mas
O 5, ele busca um pouco estar no canto dele, tá? Depois a gente vai ver a questão da variação dos instintos e tal, mas em geral ele quer ter um momento dele para estudar e fazer o que ele quer. Agradeço a todos aqui que estão participando, assistindo os vídeos. Se gostou, dá um like. Se conhece algum tipo 5, quiser comentar, comenta aí pra gente. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E espero que vocês acompanhem os próximos vídeos também. Gratidão!